Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre VPN. Para começar, VPN significa rede privada virtual. Mas o que quer dizer uma rede ser privada, mas ao mesmo tempo virtual? Vamos lá. Uma rede privada quer dizer que ela é restrita a um determinado grupo. E a característica dela ser virtual quer dizer que ela permite a comunicação entre vários computadores e outros aparelhos sem necessariamente ter fisicamente um cabo conectando esses dispositivos. O exemplo de rede virtual usada como meio de comunicação das VPNs é a própria internet, essa que você conhece, para trafegar seus dados e acessar o que você precisa. Além disso, ela pode trafegar os seus dados pela internet de maneira segura. Isso quer dizer que os dados trafegados na internet podem ser criptografados pela VPN e fica difícil para qualquer um te rastrear e tentar roubar os seus dados. Mas vale ressaltar que isso não é obrigatório para uma VPN. Antes de entrarmos mais profundamente nos conceitos de VPN, é muito importante ressaltarmos as definições básicas de criptografia. Criptografia é o processo de converter dados legíveis para um formato codificado, e existem diversos tipos de criptografia para proteger os dados. O tipo mais básico de criptografia é a criptografia hash. O seu funcionamento é basicamente pegar uma mensagem, passar por um algoritmo e obter um resultado totalmente modificado alfanumericamente. Um outro tipo de criptografia é a chamada simétrica. Para cifrar as mensagens, ela também utiliza um algoritmo, mas além do algoritmo é também necessária uma chave. O conceito no fim é o mesmo. A mensagem passa pelo algoritmo combinado com a chave e a gente obtém um resultado cifrado. E se a gente quiser obter a mensagem de volta, também precisamos utilizar a chave. Esse processo ele pode não ser muito interessante em alguns casos, por você ter que compartilhar a sua chave com as outras pessoas para elas poderem te mandar mensagens. Disso surgiu a criptografia assimétrica, em que existem dois tipos de chave. Uma que cifra a mensagem e é pública, e a outra que decifra a mensagem e é privada. Assim, a chave pública pode ser compartilhada sem problemas, enquanto que a chave para decifrar essas mensagens ela é somente sua. Vale ressaltar que, apesar de criptografia ser um termo bastante conhecido, nós vamos utilizar aqui a notação mais correta, que é a de cifragem e decifragem. Aqui fica clara a importância de uma VPN. Se você estiver em um Wi-Fi público de algum aeroporto, por exemplo, todo mundo consegue observar você e o que você está vendo na internet. Quando você não usa uma VPN nessas situações, todos os sites que você acessa eles podem ser vistos pelo seu provedor de internet ou pelas autoridades como o governo. Agora, se você estiver utilizando uma VPN, sua conexão vai ser segura e tudo o que os hackers conseguirão ver serão dados criptografados e totalmente sem sentido para eles, protegendo suas informações pessoais mesmo estando numa rede pública, como por exemplo do aeroporto. Com a VPN, suas atividades online se tornam totalmente seguras e privadas. Certo, mas em linhas gerais, como funciona uma VPN? Para ilustrarmos melhor o exemplo, nós escolhemos uma VPN com o tipo de cifragem no gateway. Você vai entender melhor o que eu quero dizer com um exemplo. No seu computador ou celular, o software VPN vai criptografar seu tráfego de dados e enviar por essa comunicação segura que a gente discutiu para o servidor VPN. Em seguida, o servidor VPN vai decifrar seus dados que você acabou de enviar e, por sua vez, vai fazer a comunicação com a internet para você e buscar o que você queria. Para você receber o que você está buscando na internet, o servidor VPN criptografa o tráfego e te envia de volta, novamente por essa conexão segura. E por fim, o mesmo software VPN que criptografou os dados para enviar ao servidor, descriptografa e te mostra o que você queria buscar na internet. Tudo isso acontece sem você perceber qualquer alteração na sua navegação. E veja que a responsabilidade de se comunicar com a internet fica por parte da VPN, e você nessa história está completamente anônimo. Seu IP, que é praticamente seu endereço online, fica totalmente escondido. E o que está acontecendo nas camadas de rede durante o funcionamento de uma VPN? Na camada de enlace, um dos protocolos existentes é chamado de L2TP, que é o responsável por suportar a comunicação de redes privadas virtuais. Ele possui suporte para funções como autenticação, integridade de dados, mas não possui suporte para cifragem. Na camada de rede, um dos protocolos mais famosos é o IPsec. A palavra IPsec significa segurança IP, por se tratar de um protocolo de segurança projetado para permitir comunicações seguras em redes TCP. Ele é o responsável por de fato cifrar cada pacote IP da comunicação. Entre a camada de transporte e de aplicação, temos outro protocolo, o TLS. Ele garante a cifragem, que a gente já discutiu que é antes, autenticação, que é basicamente garantir que ambas as partes estão trocando informações autenticadas, e integridade, verificando se os dados não foram alterados. Dependendo das necessidades e os requisitos desejados, uma VPN pode utilizar cada um desses protocolos que a gente citou. Esses protocolos citados são os mais comuns, mas existem muitos outros, e alguns deles inclusive já caíram em desuso.
Quando utilizamos esses protocolos, e por consequência a cifragem que alguns deles utilizam para a proteção dos pacotes, estamos criando uma espécie de túnel para transmitir os dados de forma segura. Esse processo se chama tunelamento. Esse conceito é muito importante. E ele pode ser definido justamente pela combinação desses protocolos de transmissão e alguns padrões de criptografia associados a eles. Vale ressaltar que uma VPN não necessariamente precisa cifrar os seus dados. Uma VPN busca sempre as características de autenticidade e integridade, mas não necessariamente de confidencialidade, pois exige maior processamento, que aumenta consideravelmente os custos. Agora que você entendeu o que é uma VPN, como a gente usa ela na prática? O exemplo mais básico é quando os funcionários de uma empresa trabalham de maneira remota, cenário muito comum com a pandemia, e precisam ter seus computadores conectados. Os dados podem ser trafegados entre os dispositivos utilizando uma VPN, preferencialmente com uma forte autenticação. Para empresas, ter uma VPN garante o compartilhamento de arquivos e dados entre os usuários da rede, segurança e integridade no transporte de informações e redução de custos, por não precisar mais se limitar no espaço do escritório. Por isso é tão comum empresas utilizarem VPN, e esse tipo de VPN é chamado de VPN de acesso remoto, que é o mais comum para comunicação segura entre redes corporativas e remotas, com empregados móveis. Além do VPN de acesso remoto, temos também outros dois tipos de VPNs. O Intranet VPN, mais comum em redes corporativas e geralmente tem uma criptografia forte, e a Extranet VPN, que é utilizado em cenários de empresas parceiras ou consumidores e fornecedores. Ok, mas e na prática? Como eu me defendo? Como eu uso uma VPN? Hoje em dia existem diversos serviços que te ajudam com isso, tanto para celular quanto para computador. Existem empresas especializadas em te oferecer uma conexão segura, como o NordVPN e a Surfshark. Isso tem um custo, é claro, e cada uma delas oferece uma maneira para você se conectar. Geralmente você baixa o aplicativo, escolhe as configurações de comunicação que mais preferir e se conecta. Fácil e rápido. Entretanto, devemos mencionar o problema referente a serviços de VPN que usam dados de usuários como fontes de renda. Por isso, deve-se checar empresas que oferecem um serviço de VPN com um bom histórico e prestar muita atenção nas empresas que disponibilizam serviços gratuitos. Problemas também podem ocorrer com planos pagos. A única garantia que temos é a palavra e o histórico do provedor do serviço.